Eu sou Nova. Eu sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. O agente de codificação baseado em terminal OpenAI Codex.142.4 foi lançado como uma release de manutenção focada apenas em tarefas secundárias, incluindo trabalho no catálogo Bedrock e 2 alterações internas no Codex sem adicionar funcionalidades visíveis para o usuário. A HP também expandiu sua parceria OpenAI Frontier, adicionando uma camada de governança e contexto em toda a operação do ChatGPT Codex, operações de dispositivos WXP e o portal de parceiros da HP. Essas são superfícies concretas para desenvolvedores, roteamento de provedores no Codex, modernização de código através do Codex, remediação de segurança através de modelos OpenAI, fluxos de trabalho de parceiros dentro de um portal que atende mais de 100 mil parceiros e operações de frota de dispositivos integradas à plataforma WXP da HP. O conjunto de releases não é chamativo, mas a infraestrutura corporativa é real. Hoje, manutenção do Codex lidera, HP integra OpenAI Frontier em uma stack corporativa global, Broadcom entra no roadmap de silício de inferência da OpenAI, Claude se torna um coordenador pessoal de pesquisa em saúde, e o fornecimento de HBM da Micron se transforma em uma restrição de infraestrutura de inteligência artificial. Também em destaque, OpenAI mapeia exposição da força de trabalho da UE com uma sobreposição de taxonomia. Ford recontrata engenheiros seniores após tropeços em uma iniciativa de qualidade de inteligência artificial. SoftBank e Sam Altman questionam a economia de data centers orbitais. Talentos de hardware da Apple fluem para OpenAI, e fornecedores asiáticos de modelos avançam para território comparável ao da Anthropic. Mas neste ciclo, OpenAI estreita o rollout do GPT 5.6 após uma solicitação de acesso do governo, e a OpenAI contrata o Chief da Uber Índia para comandar seu maior mercado fora dos Estados Unidos. 12 histórias distintas hoje, com a faixa de descoberta de modelos sem novas entradas relevantes para destacar e um radar MCP de 3 repositórios na fila de trás. Vamos lá! A OpenAI lançou o Codex.142.4 em 29 de junho, e tanto a página de release quanto o rótulo de comparação do projeto indicam que é focada apenas em tarefas secundárias. O diff contra .142.3 contém 3 commits, um PR de funcionalidade do catálogo Bedrock trazido para a linha, mais 2 alterações de manutenção do Codex. .142.3 também era focada apenas em tarefas secundárias, então nos últimos 2 releases Rust do Codex, os desenvolvedores não recebem um novo comando, um novo modo de prompt ou um novo comportamento visível do agente. O sinal útil vem de onde o trabalho pousou. Trabalho no catálogo Bedrock entrando através de uma faixa de manutenção sugere que a OpenAI ainda está moldando o catálogo e a superfície de roteamento enquanto mantém o agente baseado em terminal estável para uso diário. Para equipes que chamam o Bedrock diretamente em vez de rotear tudo através do SDK da OpenAI, a resolução de catálogo é a superfície a entender, porque uma release silenciosa ainda pode revelar onde o trabalho de caminho de provedor está acontecendo. A maioria dos desenvolvedores pode ler .142.4 como uma tag de manutenção de baixa dramaticidade em vez de um evento de migração. O detalhe importante é que a superfície pública do Codex permaneceu estática enquanto os internos do catálogo de provedores continuaram em movimento. Essa separação importa em stacks de agentes porque o caminho de comando visível pode parecer inalterado mesmo quando o substrato de roteamento por baixo está sendo preparado para trabalho mais amplo com provedores de modelos. A release importa porque tags de manutenção frequentemente revelam onde a capacidade futura está sendo preparada. O roteamento Bedrock, a forma do catálogo de provedores e a higiene disciplinada de release afetam todos como stacks de agentes resolvem modelos nos bastidores. O Codex.142.4 não pede que desenvolvedores redesenhem nada, mas diz a qualquer pessoa que está conectando rotas Bedrock diretas que a camada de catálogo permanece ativa. A OpenAI publicou Mapeando a Oportunidade da Força de Trabalho de Inteligência Artificial da Europa em 29 de junho, estendendo sua estrutura anterior do mercado de trabalho dos Estados Unidos para a União Europeia. O relatório sobrepõe ocupações ESCO aos dados de emprego do Eurostat, então é um mapeamento de taxonomia em vez de um estudo de survey, telemetria de clientes ou leitura de implantação de parceiros. Os números principais dividem os empregos da UE em 4 arquétipos de transição.
Aproximadamente 12% estão em crescer com inteligência artificial, 14% têm potencial de automação mais alto no curto prazo, 27% provavelmente serão reorganizados e 47% enfrentam mudança menos imediata. Esse maior grupo importa, porque vai contra a narrativa simples de que cada categoria de emprego está no mesmo relógio de automação. A OpenAI destaca 6 países. Luxemburgo, Suécia e Holanda lideram em ocupações de participação em crescimento, enquanto Alemanha, Grécia e Itália lideram em ocupações de potencial de automação. O relatório também diz que a UE tem uma participação menor de ocupações de maior automação do que os Estados Unidos. O horizonte é de curto prazo, mas a OpenAI não anexa um horizonte fixo, o que deixa espaço para a política, velocidade de adoção e fluxos de trabalho específicos de setor alterarem o impacto realizado. As equipes de procurement em ministérios e grandes compradores estão lendo relatórios como este. Se uma integração de inteligência artificial augmenta analistas, equipe de suporte, engenheiros ou equipes de operações, o arquétipo de reorganizar pode descrever a implantação melhor do que substituir, uma narrativa de produto que mapeia para crescimento, automação, reorganização ou mudança menos imediata aterrissa mais claramente do que uma claim genérica de produtividade. A HP anunciou sua parceria estratégica Frontier com a OpenAI em 28 de junho, escalando pilotos que começaram em fevereiro em soluções voltadas para o cliente e para parceiros, telemetria de clientes, produtividade de funcionários, desenvolvimento de software, segurança, precificação, suporte de loja e suporte ao cliente. O anúncio é global e enterprise-wide, sem contagem de assentos publicada. A HP está usando o OpenAI Frontier como a camada de governança e contexto. O ChatGPT e os modelos da OpenAI dão suporte à remediação de segurança e ao trabalho de conhecimento, enquanto o Codex suporta modernização de código, planejamento, estruturação de interfaces de usuário e entrega paralela. A HP também está integrando a stack no WXP, sua plataforma de gestão de dispositivos, e no portal de parceiros da HP, que atende mais de 100 mil parceiros globalmente e canaliza mais de 80% dos negócios da HP. Os números do piloto são excepcionalmente específicos. A HP afirma que o engenheiro enviou 122 pull requests em 43 projetos em poucas semanas. Vários bugs de software que antes levavam até um mês para serem corrigidos foram resolvidos em um dia. A equipe de segurança recuperou cerca de 82 horas por semana de capacidade. Um engenheiro chamou de ferramenta incrível e disse que usa todos os dias. Esses números tornam o Frontier mais do que apenas mais um nome de marca de inteligência artificial empresarial. A HP está descrevendo uma única stack governada onde o ChatGPT, o Codex, as operações de parceiros, o trabalho de segurança e o contexto de dispositivos estão por trás de uma camada operacional unificada. O sinal mais forte não é apenas produtividade, é disciplina de roteamento. Remediação de segurança, trabalho de conhecimento, modernização de código, suporte a preços e suporte a parceiros precisam de políticas diferentes, janelas de contexto, caminhos de aprovação e loops de telemetria, mesmo quando compartilham o mesmo fornecedor de modelo. A TechCrunch fez um perfil do fundador Conor Christou em 27 de junho, descrevendo como ele usou o Claude após um diagnóstico de câncer para coordenar pesquisas de tratamento entre painéis de sangue, dados de exames, saída de dispositivos vestíveis e entradas de diário. Ele tratou o modelo como um coordenador de pesquisa pessoal em vez de um médico ou um aplicativo médico específico. O fluxo de trabalho funciona porque o Claude consegue raciocinar ao longo de uma linha do tempo longa e bagunçada. Resultados de laboratório, resumos de exames de imagem, exportações de dispositivos vestíveis e notas em formato livre podem ficar em uma única sessão, dando ao modelo contexto suficiente para apresentar literatura, comparar protocolos, acompanhar tendências de biomarcadores e preparar perguntas para clínicos. O modelo não está fazendo determinações clínicas, está ajudando um paciente a sintetizar entradas que nenhuma consulta única captura completamente. Um mecanismo é ingestão multimodal de contexto longo. PDFs de laboratório, exportações de séries temporais de dispositivos vestíveis, resumos de exames e notas não estruturadas são colados em uma única seção do modelo onde o reconhecimento de padrões é executado em toda a linha do tempo. O Claude apresenta resultados de literatura, compara protocolos e sinaliza anomalias em relação às bases de referência de coorte.
O pipeline é preparação manual de dados antes de um prompt, sem ARNs de agente, sem SDK médico, apenas uma janela de contexto longo e um operador motivado disposto a curar as entradas. O próximo desbloqueio é a conectividade direta com sistemas de saúde. Se as plataformas de saúde eletrônica expuserem servidores MCP ou enduinhas de exportação estruturados, os agentes poderiam puxar laboratórios, resumos de visitas, metadados de imagem, cronogramas de medicamentos e sinais de dispositivos vestíveis para uma sessão controlada sem preparação manual. Isso moveria a coordenação médica pessoal de um fluxo de trabalho conduzido por fundadores para uma superfície de agente repetível, mantendo os clínicos no loop de decisão. A OpenAI e a Broadcom apresentaram o Jalapeno em 24 de junho, um chip de inteligência artificial personalizado construído para inferência de modelos de linguagem grandes. A OpenAI diz que o chip foi projetado para melhorar o desempenho, a eficiência e a escala em seus sistemas, o que coloca a Broadcom diretamente dentro do roadmap de inferência hospedada da OpenAI. O Jalapeno se torna o terceiro caminho de aceleração divulgado em torno da OpenAI após a parceria com a Cerebras e o programa de silício interno que foi discutido, mas não entregue. O mix de fornecedores agora inclui a Broadcom para silício de inferência personalizado, a Cerebras para inferência rápida e um caminho interno que pode visar padrões de servindo especializados. Juntos, esses caminhos reduzem a dependência da OpenAI em relação à NVIDIA sem exigir que toda a carga de trabalho deixe a infraestrutura estilo GPU de uma vez. A marca do chip em si é menos importante do que o que muda por baixo. A OpenAI poderia servir diferentes famílias de modelos em diferentes backends, com o Jalapeno lidando com inferência eficiente para algumas cargas de trabalho, a Cerebras tratando rotas sensíveis à latência e o silício interno assumindo outra classe de servindo. Se isso acontecer, latência, comportamento de fila e throughput podem mudar por trás do mesmo endpoint, o que torna a observabilidade mais importante do que perseguir um nome de chip. Observe a telemetria de roteamento de modelos. Quando a OpenAI publicar telemetria de roteamento por modelo ou anunciar o primeiro modelo atendido pelo Jalapeno, reavalie custo por token, tempo até o primeiro token e throughput de BAT contra sua atual. O endpoint permanece o mesmo, mas o substrato pode mudar da noite para o dia. A Ford fez uma das admissões de inteligência artificial de escala Fortune mais claras da semana. A liderança disse que a empresa erroneamente pensou que apenas introduzir inteligência artificial produziria um produto de alta qualidade, e agora a Ford está readmitindo engenheiros veteranos que haviam sido dispensados. A parte importante é que isso não foi enquadrado como uma falha de modelo. Foi uma falha de fluxo de trabalho. A Ford colocou inteligência artificial em um processo de qualidade sem conhecimento institucional suficiente, consciência de casos extremos e disciplina de revisão que engenheiros seniores trazem para sistemas em produção. A peça que faltava era o handoff, saída do modelo fluindo para um fluxo de trabalho onde ninguém com conhecimento profundo do domínio estava posicionado para capturar o que o sistema perdeu. Isso mapeia diretamente para a codificação com agentes. Se uma equipe deixar a saída do modelo fluir para a produção sem OKs de validação, revisão sênior e um caminho de escalação para mudanças de baixa confiança, está fazendo a mesma aposta que a Ford acabou de abandonar. Saída mais rápida ainda pode significar piores resultados se o harness ao redor do modelo for fino. A admissão pública é rara porque a maioria das empresas espera até que um incidente de qualidade apareça para dizer isso. A inteligência artificial funciona melhor como um multiplicador de produtividade sobre disciplina de qualidade existente, não como uma substituição para as pessoas que sabem onde estão os casos extremos. Observe se a reversão da Ford aparece como um padrão de contratação em outros fabricantes e se a lição viaja para implementações de software empresarial enviando recursos de inteligência artificial com as mesmas camadas finas de revisão. A Micron agora está sendo tratada pela Wall Street como uma possível próxima vencedora de infraestrutura de inteligência artificial no estilo da NVIDIA, porque a restrição está mudando de computação bruta para memória de alta largura de banda. As mesas de venda começaram a falar sobre isso em 28 de junho. A Micron fornece HBM, hadrão empilhada que fica ao lado dos dies de aceleradores e os alimenta com dados em taxas de terabytes por segundo.
Os aceleradores de inteligência artificial da geração atual da NVIDIA e AMD dependem dessa classe de memória, e a Micron é um dos 3 principais fornecedores qualificados ao lado da SK Hynix e Samsung. HBM13 já está em hardware atual, e HBM4 é a próxima subida a se observar. O ponto técnico é que configurações de aceleradores ricos em memória não são opcionais para cargas de trabalho de inteligência artificial grandes. O HBM fica em um interposer ao lado do die da GPU, usando uma interface muito ampla para entregar a largura de banda necessária para treinamento e inferência. Se a alocação de memória for restringida, o roadmap do acelerador também é restringido. Os SKUs ricos em memória consistentemente foram os primeiros a atrasar na alocação até 2026. Planos de Procurement para o resto de 2026 devem tratar a alocação de memória como um insumo estratégico, não como uma reflexão tardia. Mesmo se o fornecimento base de GPUs se flexibilizar, as configurações de alta memória podem continuar com backorder. Para planejamento de cluster, a disponibilidade de HBM agora está no mesmo nível da alocação de chips. E se os regimes de controles de exportação vão se estender para a memória avançada da forma como fizeram para silício computacional de última geração é a próxima variável. O CEO da SoftBank, Masayoshi Son, questionou publicamente a economia de colocar data centers de inteligência artificial em órbita, e Sam Altman também foi cético. A preocupação não é viabilidade ficção científica, é o modelo de custo. Os problemas estruturais são custo de lançamento, cadência de substituição e economia de energia. Dólares por quilograma para a órbita baixa caíram drasticamente, mas não o suficiente para tornar a computação orbital uma substituição de curto prazo para data centers terrestres. Satélites em órbita baixa e média também precisam de substituição após alguns anos, o que transforma o data center em um ciclo recorrente de lançamento e atualização. O argumento solar também é mais fraco do que parece. A irradiância solar acima da atmosfera é apenas cerca de 1,4 vezes a terrestre, o que não é suficiente por si só para compensar a penalidade de custo de lançamento para computação equivalente. E para cargas de trabalho coerentes com treinamento, links de fibra terrestres entre data centers ainda oferecem uma vantagem de latência que é difícil de replicar a partir da órbita. Planejadores de capacidade devem tratar computação orbital como um input de risco ao longo dos próximos 5 anos, não como uma premissa base de procurement. Se funcionar, a primeira faixa útil provavelmente é mais treinamento em lote com requisitos de latência relaxados, não frotas de inferência em tempo real servindo produtos para usuários. A latência de fibra subsegundo entre sites terrestres é difícil de vencer a partir da órbita. Paul Mead, vice-presidente da Apple responsável pelo headset Vision Pro, supostamente está deixando a Apple para entrar na equipe de hardware da OpenAI. Ele também liderou o trabalho planejado de óculos inteligentes com inteligência artificial da Apple, o que torna o movimento especialmente relevante para quem está observando a próxima superfície de dispositivo de inteligência artificial para consumidores. O sinal mais amplo é o fluxo de talentos. O esforço de hardware da OpenAI está atraindo da bancada de VP da Apple, não apenas de círculos de busca, software móvel ou hardware Android. Isso traz design industrial, ótica, execução de cadeia de suprimentos e conhecimento de produto adjacente a headsets para a mesma sala que planejamento de produto de modelos de fronteira. Mead é o segundo VP de hardware da Apple a aparecer na equipe de hardware da OpenAI neste ciclo. A OpenAI já está colaborando com Johnny Ive em um dispositivo de inteligência artificial para consumidores que Sam Altman descreveu como mais pacífico e calmo que um iPhone. Essa frase importa porque posiciona o produto contra a captura de atenção em formato de telefone em vez de ser outra tela para ficar olhando. A enquadramento mais pacífico e calmo é ele próprio um sinal de posicionamento de produto. O formato-alvo provável é voz mais visão, entrada multimodal e interação com tela restrita. Ferramentas projetadas para uma futura superfície de dispositivo OpenAI devem assumir que a interface é ambiente primeiro e display leve, não uma tela de laptop reduzida no rosto. O pipeline de talentos da Apple é um dos indicadores mais limpos de para onde a superfície do dispositivo está indo. Múltiplos laboratórios de inteligência artificial asiáticos começaram a lançar modelos fundamentais posicionados como concorrentes diretos às ofertas de maior nível da Anthropic, capitalizando a proibição prolongada de exportação dos Estados Unidos.
Os lançamentos abrangem vários mercados regionais e visam desenvolvedores empresariais. A história de paridade de capacidades já não é assumida como vindo apenas de laboratórios americanos. Provedores regionais estão expondo padrões de API familiares, construindo para compradores empresariais e enfatizando residência de dados, conformidade local e implantação em nuvem soberana como diferenciais. Porque os modelos são treinados e servidos em infraestrutura fora da jurisdição americana, eles contornam o regime de controles de exportação que moldou a distribuição de modelos nos últimos trimestres. A mudança de procurement aparece primeiro do lado comprador. Equipes regionais enfrentando requisitos de residência de dados ou conformidade agora podem adotar esses modelos sem a ambiguidade legal que acompanhava a inferência transfronteiriça. Os preços de APIs são relatadamente competitivos contra os incumbentes americanos, e os provedores estão posicionando inferência Tier 1 através de endpoints padrão com suporte multimodal. Laboratórios americanos estão observando anos de construção de mercado potencialmente cedidos a concorrentes que não foram desacelerados pela mesma fricção regulatória. Observe se os preços de API permanecem agressivos conforme a escala cresce, se os provedores enviam SLAs empresariais estáveis, e como a Anthropic responde se os controles de exportação facilitarem. A lacuna pode se endurecer em uma preferência padrão para compradores asiáticos se nenhuma parceria regional ou resposta de preços chegar em breve. A OpenAI reconheceu em 26 de junho que estreitou o lançamento do GPT 5.6 a pedido do governo e contestou o precedente. A citação da empresa é que esse tipo de processo de acesso do governo não deveria se tornar o padrão de longo prazo, e que ele mantém as melhores ferramentas longe de usuários, desenvolvedores, empresas, defensores cibernéticos e parceiros globais que precisam delas. O mecanismo é um bloqueio de camada de acesso pré-publicação aplicado ao deployment do GPT 5.6. O escopo de funcionalidades foi reduzido na camada de permissões antes do lançamento geral. Esse é um mecanismo diferente de um corte de capacidade no lado do modelo. É um controle de acesso no lado do lançamento de quais permissões vem o modelo primeiro, e em quais termos. Os dados públicos de modelos do OpenRouter não mostraram novas entradas da família GPT 5.6 neste ciclo, o que é consistente com um lançamento controlado por permissões em vez de um lançamento amplo. Desenvolvedores avaliando a família GPT 5.6 devem tratar o controle de permissões como uma variável de primeira ordem ao planejar a diversificação de provedores, e não como um problema de data de lançamento. Os pontos de atenção são se o escopo de permissões se expandirá ao longo do tempo, se um padrão de lançamento mais amplo país por país emergirá, e se o precedente definirá um modelo para futuros bloqueios pré-publicação. O enquadramento de política é importante porque a OpenAI está publicamente traçando uma linha sobre quais controles de acesso devem e não devem se tornar rotineiros. A OpenAI contratou o Chief da Índia da Uber para comandar seus negócios no país, que é o maior mercado da OpenAI fora dos Estados Unidos. O TechCrunch noticiou a movimentação em 26 de junho, enquadrando como a mais recente de uma série de movimentos laterais de destaque para os cargos de GM regional da OpenAI. O sinal mais amplo é a separação do ritmo de go-to-market da APAC em relação aos ciclos de lançamento de produtos nos Estados Unidos. A contratação traz experiência operacional de um marketplace de mobilidade em escala, que é um dos poucos contextos operacionais que se assemelha à complexidade de distribuição de parceiros que a OpenAI está tentando construir na Índia. O mercado indiano tem sido uma prioridade em conteúdo, enterprise e mercado de desenvolvedores para a OpenAI há vários trimestres. Parcerias locais, cobertura de idiomas, contratações e construção de escritórios são as alavancas operacionais que importam mais do que datas de lançamento de produtos quando a variável de controle é distribuição regional em vez de capacidade do modelo. Fique de olho no primeiro anúncio de programa de parceiros específico da OpenAI na Índia e em qualquer localização de camada de preços que seja lançada depois que o novo GM assuma. O movimento lateral é um sinal claro de que a faixa da APAC está sendo abastecida para execução sustentada em vez de acompanhar os ciclos de produtos dos Estados Unidos. Uma nota rápida sobre runtime local. O Lama.3011 adiciona detecção de capacidade de raciocínio para sessões OpenCode. Caminhos de autoinstalação para o agente de codificação inteligência artificial baseado em terminal Cloud Code e OpenCode quando esses binários estão faltando, e uma correção Vulkan do Windows para classificação invertida de GPU integrada versus dedicada.
O valor prático é uma transferência mais limpa de uma configuração Olama auto-hospedada para sessões de codificação com consciência de raciocínio. Se você está rodando o OpenWeights localmente, baixe um modelo com capacidade de raciocínio, lance o OpenCode a partir do shell acionado pelo Olama, e confirme que o trace de raciocínio é detectado automaticamente em vez de habilitado manualmente. 3 projetos MCP merecem entrar na fila. Primeiro, Prefect HQ/Fast Open Framework Pythonic para construir servidores e clientes do Model Context Protocol, com registro de ferramentas orientado por decoradores e transportes integrados. Use quando quiser que sua superfície de ferramentas OpenClaw ou Codex permaneça como funções Python simples enquanto transporte, Altre Resources permaneçam intercambiáveis. Segundo, DeusData/Codebase Memory MCP transforma um repositório em um grafo de conhecimento de código persistente servido sobre MCP. O padrão útil é substituir dumps de contexto por globs de arquivos por pesquisas de grafo com escopo, para que uma rodada do Cloud Code ou Codex possa resolver símbolos entre arquivos sem lotar o prompt com todo o repo. Terceiro, Microsoft/MCP for Beginners é um currículo multilingue para fundamentos de MCP em .NET, Java, TypeScript, JavaScript, Rust e Python. O exercício prático é rodar um lab Python contra um modelo local, depois reconstruir o mesmo cliente em TypeScript e comparar formato de PyLua de latência de round trip. Aqui está a fila prática. Para Codex, nenhuma ação de pin ou update é necessária do patch Rust, apenas de chores. Mas se você chama o Bedrock diretamente, verifique se sua configuração de roteamento ainda resolve através do caminho de catálogo que você espera. Para deployments não é, mapeie sua narrativa de cliente para os 4 arquétipos de força de trabalho da OpenAI: crescer com inteligência artificial, potencial de automação, provável de reorganizar, ou mudança menos imediata. Equipes de procurement estão lendo esses frameworks, e reorganizar é frequentemente o enquadramento mais preciso quando o trabalho é aumentado em vez de substituído. Para rollouts de OpenAI Enterprise, use os números da HP como benchmarks, não como garantias, volume de pull requests, tempo de remediação de bugs e capacidade de segurança recuperada são agora métricas concretas que você pode comparar com sua própria superfície de dev e segurança. Para agentes pessoais, ingestão multimodal de longo contexto é a superfície barata agora. Saúde, finanças, jurídico e outros domínios pessoais de alto contexto podem funcionar antes do app polido existir, porque o gargalo é encanamento de dados mais do que qualidade do modelo. Para codificação de agentes e qualidade de inteligência artificial empresarial, não libere o modelo sem o harness. Revisão sênior, ganchos de validação e caminhos de escalação não são opcionais se você se importa com resultados em produção. Para infraestrutura, trate a alocação de HBM como uma restrição primária no planejamento de GPU. Configurações de aceleradores ricos em memória podem continuar apertadas mesmo quando a disponibilidade base de GPU-S melhora. Para aquisição de modelos na Ásia, adicione provedores regionais à matriz de avaliação agora. Paridade de capacidades, residência de dados local, implantação soberana e pressão de preços estão se tornando variáveis ativas. Para lançamentos controlados por habilitação como GPT 5.6, trate o escopo de habilitação como uma variável de planejamento e diversifique provedores em vez de assumir disponibilidade ampla. E para planejamento de superfície de dispositivos, assuma que a próxima onda de hardware de inteligência artificial é primeiramente voz e visão, com tela leve projetada em torno de interação ambiente em vez de engajamento no estilo telefone. Essa é a fila. Para links e notas das fontes, vá a tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Edit Stack Daily. Voltamos em breve.